Meu nome é Fernanda Drummond e neste ato eu represento a Conectas Direitos Humanos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui para poder compartilhar considerações para esse importante debate. Diante da vasta contribuição já trazida pelo Dr. Italvan, eu gostaria de trazer alguns apontamentos a partir da perspectiva da sociedade civil brasileira, mais especificamente das organizações de defesa dos direitos humanos. Nos primeiros 3 meses do ano, temos testemunhado uma explosão de resgate de trabalhadores em situação análoga de escravo, representando a mais alta taxa de resgate nos últimos 15 anos. Brasileiros e brasileiras têm assistido às notícias que chegam sobre os produtos que consomem, sobre os lugares que frequentam e até mesmo sobre os eventos que vão, sem entender direito o porquê, de repente, dessa grave crise social. Mas de inesperado, esses números não têm nada. Ainda que explicar tal razão não seja uma tarefa fácil e muito menos possível diante dos meus breves minutos de fala, considero essencial tocar em pontos extremamente sensíveis para esse debate. Primeiro, a escravidão em suas formas análogas e contemporâneas tem origem e consequência na pobreza, na desigualdade e na exclusão social. A atual crise política e econômica que se abateu sobre o Brasil trouxe impactos importantes e negativos na flexibilização da proteção dos direitos humanos e trabalhistas. Mas nem todas as reformas precarizantes foram suficientes para superar a crise econômica brasileira. O desaparecimento de postos de trabalho e o enfraquecimento da proteção social intensificou os problemas vivenciados pela maioria da população, contribuindo para o aumento da desigualdade e da fome no país. Os números demonstram a gravidade da situação. Mais de 120 milhões de brasileiros não têm atualmente pleno e permanente acesso à comida. Todo esse cenário aumentou o número de trabalhadores e trabalhadoras mais suscetíveis ao aliciamento para o trabalho escravo. Segundo a OIT, a pobreza é o principal fator de escravidão contemporânea no Brasil, por aumentar a vulnerabilidade de significativa parcela da população, tornando a presa fácil dos aliciadores de trabalho escravo. Afinal, na falta de alternativas e oportunidades reais de recursos, não há escolha, mas apenas luta pela sobrevivência. A questão hoje está entre morrer de fome por falta de trabalho e proteção social ou deixar-se explorar-se brutalmente e submeter-se a si e a sua família a condições indignas de vida simplesmente por um pedaço de pão. Infelizmente, o número de pessoas dispostas a se sujeitar às formas mais inumanas de exploração vem aumentando cada dia mais. A OIT estima que o atual cenário de desaceleração econômica global deve forçar mais trabalhadores em todo o mundo a aceitarem empregos de menor qualidade. E não há quem falte para lucrar sobre esse exército de famintos. Só em 2023 já tivemos mais de 900 resgates. Em menos de 90 dias, temos narrativas tão chocantes e pesadas que nos permitem ter horror da escravidão no Brasil. Mas muitas histórias semelhantes, vivenciadas por centenas de outros trabalhadores, estão ocorrendo nesse exato momento. E o Estado brasileiro simplesmente não teve a capacidade de resgatá-las. Segundo, a história do Brasil não pode ser ignorada neste debate. Em 13 de maio de 1888, o Brasil se tornou a última nação do Ocidente a abolir formalmente a escravidão. 135 anos depois, estima-se que mais de 300 mil pessoas ainda sejam vítimas de condições análogas à escravidão neste país. Em comum, o fato dessa imensa maioria de trabalhadores serem negros e trabalharem em cadeias globais de valor, o que por si só já demonstra que em pleno século XXI, este país segue atado a uma lógica escravocrata e colonial. E dentro dessa lógica, é preciso reconhecer que alguns grupos sofrem o impacto da escravidão moderna mais intensamente que outros. São eles jovens, não brancos, sem acesso à educação, do norte do país. E este fato foi, inclusive, expressamente destacado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por ocasião da condenação internacional do Brasil em 2016, no famoso caso Fazenda Brasil Verde, já anteriormente citado. Neste que foi o primeiro caso em que o Estado foi condenado por trabalho escravo, a Corte expressamente reconheceu a existência de uma discriminação estrutural histórica e determinou a responsabilidade internacional do Estado brasileiro por perpetuar esta situação.
Sim, o trabalho escravo no Brasil tem um perfil definido, e isso não pode ser ignorado em qualquer debate sobre o tema. Terceiro, o contexto atual do país revela uma série de lacunas legais e políticas que têm contribuído para a perpetuação do trabalho escravo. É fato que o Estado brasileiro tem se mostrado incapaz de responsabilizar infratores e garantir uma reparação adequada às vítimas do trabalho escravo. Latifundiários, empresas e intermediários têm encontrado formas de evitar sua responsabilização, aproveitando-se de brechas legais para atrasar processos judiciais e promover a impunidade. Entre 2008 e 2019, apenas menos de 5% dos denunciados criminalmente experimentaram uma condenação definitiva. Na Justiça do Trabalho, a realidade não é diferente. Pesquisa acadêmica realizada agora em 2022 concluiu que as cortes trabalhistas deliberadamente silenciam sobre o enquadramento do trabalho degradante como trabalho escravo, o que revela que os magistrados do trabalho continuam apegados ao conceito colonial, não tendo incorporado uma noção de escravidão como violação à dignidade da pessoa humana. É evidente que o nosso sistema de justiça tem relutado em atribuir às vítimas a sua necessária relevância e é conservador em reconhecer e validar indenizações justas o suficientes para promover a alteração coercitiva do comportamento dos perpetradores. A média do que um trabalhador recebe por ter sua dignidade violada em um dos crimes mais antigos e bárbaros da humanidade não chega, por vezes, ao valor do que é recebido como indenização por um atraso de voo ou pela entrega de um produto. A realidade é que o trabalho escravo no Brasil compensa. Nesse sentido, não podemos deixar de reconhecer que se faz necessário uma mudança da mentalidade daqueles que compõem o sistema de justiça brasileiro, para tornar os processos que envolvem a escravização de pessoas um espaço emancipatório, que rompa com culturas coloniais, que corrompem a dignidade, promovem a miséria, a discriminação e o preconceito. É preciso que nós compreendamos que todas as vezes que um trabalhador escravizado recorre à justiça em busca do reconhecimento da sua dignidade e não consegue uma indenização justa pela situação a que foi submetido, sua discriminação histórica está sendo reiterada. Ademais, sem a possibilidade de uma fiscalização constante e com baixas indenizações, a tendência de empresas e empregadores em qualquer setor econômico é relaxar e negligenciar a observância de direitos. Em maio de 2010, a relatora especial das Nações Unidas sobre formas contemporâneas de escravidão afirmou que as ações exemplares do Estado brasileiro no combate à escravidão moderna poderiam ser ofuscadas pela impunidade desfrutada por alguns proprietários de terra e empresas. E que a mensagem mais forte que o governo brasileiro poderia enviar aos brasileiros para mostrar que o crime da escravidão não ficaria impune seria a aprovação de uma emenda constitucional que permitiria a desapropriação de terras onde o trabalho forçado é utilizado. Em suas palavras, a aprovação desta emenda iria mostrar que o Brasil é realmente muito empenhado na luta contra a escravidão. Infelizmente, a aprovação da emenda não foi suficiente. Passados anos da sua discussão e da sua louvável aprovação, mais uma vez criaram-se subterfúgios para a impunidade sob a alegação da falta de regulamentação. Mas isso não pode mais ser tolerado. Os dados sobre a projeção de trabalhadores resgatados são alarmantes. A OIT estima que, caso se mantenha essa incidência, serão 4.000 resgates até o final do ano, o maior número em quase 20 anos. E esse quadro só terá a capacidade de ser alterada se medidas conjuntas forem adotadas. O combate ao trabalho escravo, ele precisa ser enfrentado com seriedade. As situações recentemente noticiadas não são casos isolados, mas práticas recorrentes que envolvem redes muito mais complexas do que podemos imaginar. Isso demanda uma ação enérgica e dura do Estado brasileiro. Muitas jurisdições têm nos ensinado que os três poderes podem trabalhar em conjunto contra o trabalho escravo e a favor da dignidade humana. Nesse sentido, inclusive, cresce o número de países que têm adotado legislações de devida diligência em direitos humanos, a exigir que as empresas que atuam no seu território assumam responsabilidade por violações que ocorrem em sua cadeia produtiva.
O Senado pode e deve, de forma mais direta, ser mais ambicioso em estabelecer instrumentos e obrigações de garantia da não impunidade daqueles que ferem a dignidade dos trabalhadores. Esta é uma oportunidade. Pedimos inovação e coragem dessa Casa para que se comprometa com o fortalecimento do combate ao trabalho escravo, fazendo com que o Brasil volte ao seu lugar de referência no tema. Isso envolve necessariamente a aprovação do projeto de lei 5.970 de 2019. É certo que a sua aprovação não porá fim ao trabalho escravo. Afinal, este é um crime que exige medidas de prevenção e combate integrados sobre atos que constituem e agravam o contexto de exploração e violência. Mas esse projeto representa a oportunidade de uma contribuição para alterá-lo. A aplicabilidade do artigo 243 da Constituição é fundamental. E precisamos ainda lembrar que, fora todo o sistema nacional, o Brasil tem obrigações internacionais de combater o trabalho escravo e está sendo cautelosamente observado pela comunidade internacional. Precisamos avançar na defesa de uma interpretação constitucional baseada em direitos humanos, garantindo a dignidade de todos. Em pleno século XXI, não podemos mais admitir que o trabalho decente e os direitos humanos sejam desconsiderados em prol do lucro. Exortamos, portanto, senhores parlamentares, a votarem favoravelmente a este projeto de lei. Muito obrigada a todos e todas.